Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de planilhas do Google Módulo Intermediário. Essa é uma aula mais tranquila, porque nós vamos aprender a utilizar um recurso nativo das planilhas do Google, chamado de filtro. O filtro ele é utilizado quando você quiser fazer análises aí das suas planilhas e você quiser manter, ocultar dados que não sejam interessantes para que você possa focar a sua atenção apenas naqueles dados que lhe interessam. Vamos fazer aqui, vamos já começar com um exemplo. Eu vou abrir aqui a nossa planilha. A planilha que nós estamos trabalhando agora chama-se filtro. E observe que nesta planilha filtro eu tenho aqui uma relação de nomes de alunos qualquer. Se você estiver com um zoom muito ampliado, então eu recomendo que você diminua um pouquinho o zoom, pressionando Ctrl menos, para que você possa ver o menu de filtragem por inteiro. O primeiro passo é selecionar os seus dados. Vou selecionar toda a minha planilha. Clicando em dados, filtro, nós vamos ativar o filtro para a nossa planilha. Se você observou, cada campo agora tem esse controle, que é o nosso campo de filtragem. Se eu selecionar, deixa eu só ajustar um pouquinho aqui a largura da minha coluna. Prontinho. Você vai ver que cada coluna tem agora esse símbolo. O filtro ele pode ser aplicado com determinadas condições, ou seja, se você não quer ver uma informação na sua planilha, então você pode simplesmente ocultar todas as demais para visualizar apenas aquela que você quer. Um exemplo, vamos começar da forma mais simples, uma filtragem por texto. Aqui no campo de série, eu vou clicar nesse campo do filtro e você vai observar que eu posso, além de filtrar, classificar por esses controles também. O filtro ele vai inicialmente utilizar o próprio campo que está na tela. Como nós temos várias séries repetidas, eu não quero que ele não me mostre as séries repetidas. Ele faz o agrupamento das informações e a partir desse agrupamento ele vai me mostrando todos os valores que estão aqui na lista. Observe que todo item marcado é aquele que está sendo filtrado, ou seja, ele está sendo exibido. O filtro que está oculto é aquele que não está marcado. Observe. Se eu clicar aqui em limpar, eu vou tirar toda a seleção. Se eu rolar aqui a barra de rolagem, né, ou rolar o botão do mouse, você vai ver que eu consigo selecionar as séries. Se eu quisesse, por exemplo, visualizar apenas a sala do segundo a série A, eu clicaria sobre segundo A, você veria então que esse símbolo apareceria e eu posso dar um OK e todos os meus dados vão ser filtrados com base na segunda série A. O filtro ele funciona por cascata. Ou seja, a partir da primeira coluna eu posso segmentar a filtragem dos dados. Depois do filtro, eu posso filtrar, por exemplo, por sexo. Eu quero ver somente os meninos desta sala. Clicando no campo de filtragem de sexo, eu posso desmarcar aqui as meninas, deixar apenas os meninos marcado, e ao pressionar o botão OK, você vai ver que o filtro principal é a segunda série A e na sequência por sexo. Quando você abre uma planilha que está filtrada, a primeira característica que você nota diferente é que os números das linhas, eles mudam. Observe que do 6 ele pula para o 432, justamente porque os dados que eu não quero ver foram ocultados. Outra característica é que no campo de filtragem aparece esse funil. Vou aumentar um pouquinho o zoom para que você possa ver. Esse funil indica então que há um filtro aplicado para aquele campo. Se você deseja trocar o filtro ou deseja desmarcá-lo, veja só, eu vou clicar novamente sobre ele, e eu posso ativar a visualização das meninas clicando sobre o F ou sobre a opção limpar. Quando você clica sobre limpar, ele tira a seleção de todos os campos e quando você clica sobre selecionar tudo, ele vai fazer a seleção dos objetos ou dos itens a qual você vai aplicar o filtro. Se eu der um OK, visualizarei todos os alunos da segunda série A novamente, porque a segunda A continua filtrada. Nós podemos aplicar diversos filtros na nossa planilha, mas lembre-se que o filtro ele funciona em cascata, sempre a partir do primeiro filtro, e aí ele vai colocando, adicionando os critérios a partir dos filtros posteriores. Olha que interessante, eu quero filtrar agora com uma outra condição. Eu quero verificar aqui se tem alguma rua com o nome de, vamos ver aqui, deixa eu tirar o filtro da série, senão eu vou ter poucas condições, ó. Selecionar tudo, OK, os meus dados voltaram ao normal. Eu quero ver se tem alguma rua aqui com o sobrenome Silva. Se eu clicar sobre o filtro do endereço, você vai ver que eu tenho aqui a possibilidade de já selecionar no próprio campo, né, na própria janelinha de seleção, a palavra Silva, e ele vai definir, ele vai filtrar todas as palavras que contém aquela que eu estou procurando. Se você quisesse procurar, por exemplo, com mais de uma palavra, mais de um termo, eu poderia colocar aqui da Silva. Ele faria então a abreviação da Silva.
Além desse texto, você tem aqui a possibilidade, veja só, ele aplica o filtro por valores, que é este que aparece já na parte inferior da tela. Na parte de cima nós temos filtros por condições. É um pouquinho diferente do que você aplicar um filtro por um valor. Se nós analisarmos agora aqui o valor da mensalidade. Se eu clicar sobre o filtro e pedir agora para aplicar uma condição, eu posso escolher em filtrar as células vazias, as células que não estão vazias, as células que contêm um determinado texto ou que não contêm um texto, cujo texto começa com alguma coisa, cujo texto termina com alguma coisa. O texto é exatamente igual a um termo. Então você pode também fazer a filtragens por datas, por valores, sendo que esses valores podem ser maior, maior ou igual, menor do que, menor ou igual, igual, diferente. Olha que interessante, quantas condições diferentes de filtragem. Digamos que eu quero filtrar todos os valores de mensalidades acima de R$600. Eu clico aqui em maior que e defino o valor 600. Quando eu aplicar, quando eu pressionar o botão OK, opa, quando eu clicar aqui, ele apagou de novo, então cuidado, cujo valor é maior do que 600. Perceba que quando eu clico fora da série, ele perde a condição. Então eu preciso voltar aqui, maior do que 600, e vou dar a tecla Tab até chegar, olha só, a visualização que eu quero. Pressionando OK, você vai ver que o filtro vai ser aplicado e somente as mensalidades maiores que R$600 estão sendo exibidas. Se você observar agora o número de linhas, está vendo que esses números estão totalmente salteados, justamente porque agora a condição está sendo feita por um critério. Agora, com base nessa mensalidade, eu quero filtrar apenas os alunos do ensino médio. Eu venho até aqui, na setinha, e vou desmarcar todos os campos e vou marcar apenas o primeiro, o segundo e o terceiro médio. Quando eu der um OK, observe que as mensalidades continuam filtradas e eu estou vendo agora apenas os alunos do ensino médio. E por último, se eu quisesse, por exemplo, ver os alunos que são diferentes da cidade de São Paulo, eu venho até aqui em cidade, eu posso filtrar por condição. Quero o texto que não contém a palavra São Paulo. Pressionando a tecla Tab para que eu possa ver o campo OK lá embaixo, olha só, vou dar um OK e você vai ver que de todos os meus dados, essas duas mensalidades são acima de R$600, os alunos são do ensino médio e a cidade não é de São Paulo. Perceberam como o filtro é importante? Com a análise do filtro, você consegue eliminar, deixar na tela apenas os registros que você precisa analisar de forma mais rápida. Imagine que você tivesse que criar fórmulas para descobrir qual é o valor máximo, depois utilizar aí a filtragem, uma tabela dinâmica para fazer tudo isso. O filtro vai te ajudar nessas condições. Mas a planilha do Google tem um recurso muito interessante que não tem nas planilhas, né, que não tem normalmente no Excel. Observe, eu vou limpar esse filtro, vou selecionar todos os dados. Vou fazer a mesma coisa aqui com a cidade, eu vou limpar tudo, vamos colocar aqui, opa, filtro por condição, por valor, vamos selecionar tudo, vou dar um OK, e aqui eu vou também filtrar, selecionar tudo, vou dar um OK. Como ele permanece o filtro, é porque eu preciso apagar o filtro da condição anterior, veja só, nenhum, vou dar um OK, e a mesma coisa eu vou ver lá no outro, aqui mesmo, ó. Vou selecionar, e vou aplicar o filtro nenhum. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre filtro e eu vou ensinar um recurso interessante onde você vai poder salvar as visualizações que você tem para que múltiplas pessoas possam trabalhar com visões completamente diferentes aí dos dados. Até a nossa próxima aula.